E aí, pessoal, continuamos aí com a tabela da entrevista de emprego, ao qual eu fiz uma entrevista no ano passado, de 2023, para supervisor de operações. Friso isso para aqueles que ainda não assistiram o canal. Essa é uma planilha que me foi solicitado aí, um teste de uma das exigências do perfil da vaga. Então, meu currículo tinha lá como Excel, né, avançado, e eles me aplicaram um teste. E esse aqui é a planilha para que vocês enxerguem como que é o teste, para ter uma noção, né, pessoal? Não vou expor aqui o nome da empresa, mas sim para que vocês conheçam como que é aplicado aí esse exame no mercado de trabalho aí fora, pessoal. Então, para quem ainda não assistiu os vídeos, nós fizemos juntos, né? Um vídeo de si, um segundo si, fiz um vídeo de PROC-V, Soma-Sis, entregar esses resultados na entrevista, um Soma-Si, e agora, pessoal, nós vamos fazer Soma-Si com média-Si. Então, como que isso é feito? Aqui existe uma planilha de gastos, né? Então a empresa solicitou que realizássemos esse exercício. Preencha os campos utilizando Soma-Si e média-Si. Então, como é que vai ficar aqui? Eu aumentei a letra, né, pessoal, para que vocês enxerguem um pouco melhor. Porém, aqui embaixo existe alguns meses, né? Janeiro, fevereiro e março. Então, o cliente quer saber, ou a empresa, ou até mesmo nessa ocasião aqui da entrevista de emprego, dentro dos 3 meses, qual que foi o gasto de combustível? Então, isso aí é para controlar, né, pessoal? Aqueles que recebem um vale combustível na empresa, né? Que é um dos benefícios, ou mesmo para a sua vida pessoal, para que você aprenda a controlar e saber o custo mensal disso, né? Se está dentro da margem aí do forecast, se excedeu um pouco, na onde que houve esse desvio, para que não haja surpresa aí, né, na conta no final do mês, pessoal, ou quinzenal, de acordo com as suas necessidades aí. Então, como é que ficaria esse resumo dos gastos dentro de janeiro, fevereiro e março, se falando nesse momento de combustível, utilizando a função soma-se? Então, igual soma-se. Vamos abrir aqui, pessoal, inserir função. Vou deixar ele aqui embaixo aqui, para que a gente possa enxergar a fórmula. Deixar aqui. Legal? Então, se é combustível, e aqui fala um intervalo entre alguma coisa. Se é o intervalo do combustível, na onde que eu acho esse nome aqui do lado? Na coluna A. Então, já vou logo de cara selecionar a coluna A, que é onde eu vou buscar minha referência, que é o critério. Como eu já selecionei a coluna A, então agora eu vou pegar o meu critério e achar dentro desse intervalo da coluna A o combustível e retornar o valor, o consumo disso. Pessoal, quando se fala aqui intervalo da soma, é importante reforçar isso, eu acho importante, que é uma coluna que tenha números, ok? Intervalo da soma, não selecionar, por exemplo, a coluna D aqui, que a coluna D não é números, não é algo que vai te trazer uma soma de alguma coisa. Então, se é gastos, então eu vou na coluna B de bola, onde tenho o gasto, né? E vamos dar um OK ou um Enter aqui. Então, ele me retornou aqui que dentro dos 3 meses, dependendo da distância, né, da quilometragem, eu achei esse valor aqui muito baixo, porém, se a pessoa trabalha no município onde ela mora, né,
por exemplo, no bairro ou na região, então acho que faz sentido mesmo esse valor, mas já no meu caso não seria isso. No meu caso, para mim, completar um tanque é R$ 260 e eu uso mais de um tanque por mês. Então essa não seria a minha realidade. Então vamos arrastar essa fórmula aqui para baixo e vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, na escola, dá uma olhada no que aconteceu. É importante ter essa visão. Dona de casa, o pai de família ou filho, para ajudar os pais nesse controle, para eles enxergarem o que está acontecendo. Não só abrir a carteira e vai largando, de repente há uma surpresa aí de uma necessidade maior e vai abrir a carteira depois e não vai ter nada. Não vai entender o que aconteceu. Então esse controle te dá um norte de falar assim, ó, ah, tá, eu abusei um pouquinho aqui, ó, nos fins de semana deu R$ 521, eu estou enxergando isso. E eu lembro que eu usava isso aqui R$ 300, subiu R$ 221,80. Foi aqui o meu desvio. Foi aqui onde eu gastei um pouquinho a mais. Parece besteira, pessoal, esse controle, porém, não é não. Eu dou um exemplo aqui, né, de uma dona de casa, pelo fato desse exercício na empresa, durante a entrevista de emprego, me selecionaram esse cenário, me, me solicitaram esse cenário. Porém, essa forma você usa ela em várias ocasiões, para que te deixar no conforto aí da segurança da informação e a credibilidade que você vai ter numa tomada de decisão rápida, quando o gestor, por exemplo, te falar, ó, me retorna com aqueles números lá. Mal ele sabe que você já tem isso automatizado, em questão de minutos já vai estar no e-mail dele. Ok? Então, esse controle é muito importante. Porém, há mais exercícios aqui embaixo. Como eu aumentei a tela, aqui eu vou utilizar a média dos gastos, mas é uma média com si. Por quê? Porque existe 3 bases aqui, cenário de janeiro, fevereiro e março. Se eu usar só a média, eu não vou conseguir fazer, porque a média não me dá mais condições de inserir informações. Já, por exemplo, a média se você observar aqui, na hora de inserir uma função, você vê que há mais informações a serem inseridas. Se é o combustível, eu expliquei no exemplo em cima, o intervalo, onde que está o intervalo que contenha esse nome aqui? É na coluna A, lembra? Na coluna A existe um nome chamado combustível, então bateu. Qual critério, qual vai ser a minha referência para que eu enxergue aqui o combustível? Aqui, ó. Então, eu vou dizer o que aqui? Que a minha referência busque dentro desse intervalo esse resultado aqui. Onde eu vou inserir esse resultado? Aqui, ó, média de intervalo. Então, vamos clicar aqui no gasto e vamos dar um OK ou um Enter. Veja que a minha média, ó, vamos lá, pessoal. O meu gasto dentro do mês de janeiro, fevereiro e março, eu já sei que foi R$ 182,40. A média dentro desses 3 meses, neste momento, está dando R$ 60,80. Vamos arrastar essa fórmula para baixo. Vamos ver o que acontece aqui. Olha o fim de semana. A minha média. Dá uma olhada. R$ 173,93. Então, se a média é isso, e se comparando ao ano passado, por exemplo, você vai ver que houve um acréscimo aqui. Que se o seu final de semana, por exemplo, foi R$ 300, como eu dei um exemplo, subiu R$ 221,80.
Então, isso significa o quê? Que a média aumentou. Essa é a média de gasto durante os 3 meses do, sobre o custo, pessoal. Vocês já ouviram falar de média C? Essa é a função. Vamos colocar aqui cifrão para representar dinheiro, né, pessoal? Como é que faz isso? Deixa selecionado aqui na página inicial. Essa moedinha aqui, não precisa nem abrir aqui, caso não queira. Basta dar um clique aqui que ele entra a nossa moeda brasileira. Pessoal, esse é o média e média C. Foi tranquilo fazer, né, pessoal? Tomara que vocês gostem dessa função, porque é uma função que vai ajudar muito aí no dia a dia. Lembrando que gosto de reforçar. Se o mês não fechou ainda e o final de semana seu aqui, ao invés de ser 154, vocês consumiram 354, automaticamente a média e o custo vai aumentar no final de semana. Vou dar um enter aqui. Olha o que vai acontecer aqui e aqui. Olha lá, o final de semana ficou R$ 721,03 e a média é R$ 240,60. Essa informação aqui, ela preenche automaticamente. Uma vez trabalhado aqui nessa função, vai entrando os meses aqui e essas informações aqui vão entrar no automático. Vamos fazer um teste aqui, legal. Olha que interessante, pessoal. Ao invés agora de ser apenas janeiro, fevereiro e março, vamos colocar aqui só para simular, ver se é verdade ou não. Abril, pessoal. E vamos dizer aqui que o combustível, nós fizemos uma viagem lá para Minas, Pouso Alegre. E aí, dessa vez, eu decidi encher o tanque, ficou R$ 267. Vou dar um Enter aqui. Mas antes de dar o Enter, vamos ver, antes de inserir o gasto de abril, quanto que está o combustível? R$ 227. Lembrando que nós fizemos janeiro, fevereiro e março. Vou inserir abril aleatoriamente, porém, você vai ver que a informação vai ser inserida automaticamente. Olha que impressionante. Então, um combustível atual, R$ 227,40. Vamos inserir o mês de abril e vamos dizer aqui que foi R$ 267. Olha, eu inseri abril só. Eu não vou precisar pegar a calculadora e somar lá o combustível. Olha quanto que ficou. R$ 449,40. Pessoal, veja que é uma fórmula bacana e é uma fórmula bem interessante, ok? Vai inserindo os meses aqui, os valores vão entrando no automático. Pessoal, até mais.